na intimidade de Sua Majestade, o Diabo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e o texto para a nossa reflexão hoje é Isaías capítulo 14. Eu gostaria de ler o capítulo todo com vocês, são 32 versos, mas é um capítulo grande, e eu não vou fazer isso, então se você quiser depois estudar o capítulo por completo, por si mesmo, e se aprofundar em algumas questões que eu não vou trabalhar aqui, já se sinta exortado a assim fazer. Mas eu vou hoje tratar da primeira porção do capítulo, do verso 1 até o verso 19, que comumente existe uma questão aí muito interessante que se atribui à experiência do diabo e etc. E aí há uma polêmica se essa é uma apropriação devida ou indevida a respeito aí do rei da Babilônia e etc. Então vamos ler o texto para depois podermos fazer as nossas considerações, tá bom? Isaías 14, a partir do verso 1, a Bíblia diz o seguinte: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a ele os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás, este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: Como cessou o opressor, como acabou a tirania! Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Até os ciprestes se alegram sobre ti. Os cedros do Líbano exclamam: Desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras, e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: Tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: És este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, transpassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Que texto fantástico! Aqui se fala do povo de Israel que estava ali oprimido, cativo, destruído, maltratado pelas nações poderosas ao seu redor.
Mas existe aqui a promessa de que Deus iria se compadecer, iria escolher eles, levar eles de volta para sua terra, e eles iriam prevalecer sobre aqueles que um dia os venceram, e Deus iria dar descanso de todo o seu trabalho, e quando isso acontecesse, eles iriam cantar um cântico. E esse cântico, então, tinha esse conteúdo pesado contra os opressores da Babilônia, o rei da Babilônia, que colocava o mundo inteiro como deserto e oprimia e escravizava e levava ao cativeiro e fazia o mal e etc. E aí o texto diz, né? E agora, depois da queda deste poder, a terra está tranquila, está em paz, mas o além está turbado pela chegada deste rei, e as sombras levantam, os reis se levantam no trono e perguntam a este rei, você é fraco igual a gente? Você também é igual a nós? E ali, né, então se fala de algo que este rei pensava consigo mesmo. E aqui existe uma sondagem da intimidade deste rei. E ele dizia, né? Ele dizia no seu próprio coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tradicionalmente, apesar das polêmicas, esse texto é atribuído à experiência do diabo. O diabo, então, era alguém que morava no céu, a estrela da manhã, o filho da alva. Em algum momento ele é atirado para a terra e ele debilita as nações, ele persegue, ele destrói, ele mata, ele prende, ele faz o mal. E aí, no juízo dele, todo mundo se levanta para ver. E você agora, então, é fraco como nós somos fracos? Você aterrorizava o mundo inteiro e agora você vai ser condenado? Mais ou menos essa é a perspectiva, né? E ele é uma pessoa, então, um rei. Obviamente que aqui existe uma questão, né? O texto naturalmente fala do rei humano de Babilônia e começa a transcender os limites da humanidade e falar desta pessoa que morava no céu e começou a ter esses pensamentos no seu coração. É mais ou menos a mesma ideia de Ezequiel 28, apesar de Ezequiel 28 ser um texto com elementos ainda mais claros nessa comparação e nessa transcendência em relação a um rei perverso humano que vai sendo descrito de tal forma que de repente transcende os limites da humanidade e descreve-se então este ser que um dia morou no céu e caiu. E aí se aplica aí Isaías 14 para a experiência do diabo. Eu queria falar um pouquinho da intimidade do diabo. O que acontece? A experiência do diabo como um querubim que era perfeito e se tornou um maligno príncipe das trevas e maldoso e etc., é uma experiência muito complexa, muito misteriosa, que tem pouco que ver com a misteriosa origem do mal. Para explicar essa questão do mal, especialmente à luz da existência de um Deus todo-poderoso e amoroso, existe toda aquela ideia da teodiceia, que é o quê? A defesa do caráter de Deus em face à existência do mal. E uma das teodiceias que existem é essa teodiceia de que o mal é responsabilidade da criatura rebelde que se rebelou contra Deus e que Deus lhe deu a liberdade e ele mal usou esta liberdade para se levantar contra Deus e praticar o mal e etc, tá bom? No mundo do estudo da teodiceia, é interessante que vocês saibam que existe aquilo que a gente chama de teodiceia da via curta e teodiceia da via longa. Que é mais ou menos uma forma de dizer o seguinte: existe uma forma resumida da gente contar essa história e existe uma forma mais ampla, mais profunda, mais complexa e mais extensa. Então, por exemplo, eu vou explicar aqui a existência do mal. Deus criou criaturas com liberdade e essas criaturas, uma dessas criaturas usou mal essa liberdade e seduziu outras criaturas nesta rebelião, e a partir daí está estabelecido a estrutura da queda de Lúcifer, da sedução dos anjos e depois da sedução de Adão e Eva, e todo o mal existe. Então percebam que eu estou fazendo uma teodiceia da via curta, explicando de forma simplista, resumida e básica essa experiência tão pesada e complexa. Agora, se eu quisesse fazer uma teodiceia da via longa,
e explicar em detalhes os processos mentais, espirituais, emocionais, psicológicos, inclusive sociais entre os anjos e lá no coração de Lúcifer, como é que isso aconteceu. Eu estaria sendo levado a um mundo de uma narrativa muito mais ampla, muito mais complexa, e que lida com o mistério da origem do mal, e que tem um pouco a ver, assim, com essa questão de por que Satanás fez o que fez, por que ele teve a experiência que teve, o que fez com que ele viesse um dia a se rebelar contra Deus, odiar a Deus e etc. e tal. E Isaías 14 é um texto, um dos elementos que a gente pode usar para tentar construir uma teodiceia da Via Longa, uma teodiceia mais íntima, mais complexa e assim mais essencial a respeito da experiência do diabo. Claro que a Bíblia ela não relata de fato essa história em maiores detalhes, conforme a gente tem um pouco de curiosidade de saber. Por exemplo, como foi o processo que foi dar origem ao pecado de Lúcifer? Ou qual foi o primeiro pecado dele? Existem 1000 formas de você tentar entender essa experiência. Então, por exemplo, a primeira sensação de Lúcifer que conduziu ele à queda foi a inveja, ou foi o orgulho, ou foi a vaidade, ou foi os ciúmes de Deus, ou foi a raiva, foi o egoísmo, foi uma malícia, foi... O que foi? E vocês entendam que a gente poderia tentar construir não só assim o problema do primeiro pecado, mas assim das várias etapas que podem conduzir o querubim perfeito a se tornar o maligno e o diabo, o demônio. Então, por exemplo, primeiro houve uma inveja, depois uma cobiça, depois uma raiva, depois uma rebelião, depois o ódio absoluto. Entende? E a gente pode construir inúmeras narrativas de formas diferentes. Não, primeiro foi um egoísmo, depois uma vaidade, depois uma cobiça, depois um orgulho, depois uma inveja e depois ódio. Entende? São 1000 maneiras de tentar contar essa história. Cada uma delas é um pouco diferente da outra. E a gente acaba aqui sondando a intimidade do diabo. O que ele pensou? O texto bíblico em Isaías 14 nos dá uma dica de que ele dizia consigo mesmo que ele queria subir acima das estrelas de Deus e etc. e tal. É mais ou menos uma coisa assim. Existe uma concentração muito forte em si mesmo. Eu subirei, eu crescerei, eu estabelecerei o meu trono, eu vou subir às extremidades do norte, eu serei semelhante ao Altíssimo. Então, existe uma preocupação muito forte com o eu e mais eu. E essa concentração em si mesmo aparentemente fez com que ele vislumbrasse Deus como um outro. E não mais como um outro em sentido assim confortável. Poxa, eu existo e o outro existe, tudo bem. Acaba existindo em função de uma concentração muito forte no eu, um desconforto com a existência do outro, que é melhor do que eu, porque aí você existe a ideia da criatura se comparando com o Criador. E essa criatura ela começa a querer se exaltar a tal ponto de querer se tornar semelhante ao Altíssimo, que é uma coisa muito interessante, né? De alguma maneira, provavelmente Lúcifer viu em Deus uma glória maior do que a glória de Lúcifer, uma sabedoria maior do que a sabedoria de Lúcifer, inúmeras coisas onde Deus é melhor do que ele. E como ele está muito envaidecido consigo mesmo, porque ele é bom, ele é santo, ele é bonito, ele é inteligente, ele é um monte de coisa, essa existência de alguém mais bonito, mais inteligente, mais poderoso, mais glorioso que está acima dele, lhe incomoda e se torna o motor, né, daquilo que vai ser a rebelião de Lúcifer contra Deus. Esse é um processo psicológico, espiritual muito complexo. Depois ele vai se tornar um processo sociológico quando Lúcifer começa a colocar dúvidas, medos, terrores na cabeça dos outros anjos, obviamente num processo extremamente mais complexo do que a gente geralmente se refere a ele. Geralmente também quando a gente fala de como que Lúcifer conseguiu seduzir os anjos ou Adão e Eva, a gente também faz uma teodiceia da via curta. Ele simplesmente seduziu e enganou. Mas obviamente que para isso acontecer tem que existir
ardilosa sabedoria sendo colocada em prática em termos de dúvidas e medos e coisas para não parecer ostensivamente agressivo contra Deus, mas para ir minando devagarzinho a autoridade de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus, a pessoa de Deus como mais gloriosa que as suas criaturas e tal, e para querer colocar essas mesmas invejas, malícias, maldades, vaidades, orgulhos e agressividades contra Deus na cabeça daqueles que não iniciaram esse processo. Então essa é uma questão extremamente profunda e complicada da parte da experiência de um anjo que, ao querer ser Deus e não conseguir ser Deus, odeia o Deus que existe, o único Deus verdadeiro. Esse é um processo extremamente longo, extremamente complexo, e através do qual a gente sonda, né, a intimidade da experiência diabólica. E isso é algo muito perverso e muito complexo da gente vislumbrar. Satanás é o psicopata, assim, o mais absolutamente psicopata da face do universo. Uma personalidade intrigante e interessante, ao mesmo tempo muito difícil da gente vislumbrar como alguém que odeia Deus, que quer o mal de Deus e das criaturas de Deus em função disso. Essa é uma outra complexidade da psicologia diabólica. Você tem alguém que, não podendo destruir Deus porque Deus é maior, destrói as criaturas e a criação para tentar atingir a Deus. Então aí você vê todas as características de um tirano, de um covarde, de um ditador, de uma pessoa essencialmente maligna, maldosa, e é muito difícil você vislumbrar isso. Imagine quando você encontra um ser humano criminoso que estupra, mata, violenta, assassina, tortura de forma fria e cruel. Isso é muito difícil de você vislumbrar. Imagine alguém imensamente pior do que isso, que no caso é o diabo. Essa é uma das razões pelas quais a identidade diabólica e a experiência diabólica é algo extremamente complexo, extremamente algo que as pessoas têm medo de estudar, de vislumbrar, de tentar entender, porque de fato é algo louco e além da razão e contra a razão, e não tem justificativa, não tem verdade, não tem amor, não tem fé, não tem gratidão, e o que reina ali é um egoísmo malicioso, maldoso, podre e imundo, e isso obviamente é muito difícil de você vislumbrar essa intimidade diabólica. De qualquer forma, é importante a gente assim fazer para a gente também tentar entender um pouco da complexidade do mundo em que a gente vive, que está envolvido nesse mal em função da obra desta pessoa, que assim é toda vaidosa, toda orgulhosa, toda cheia de si, e que tentando se tornar como Deus, se torna o diabo. E interessante ver que a palavra de Deus lança juízos contra esta pessoa e garante a sua condenação, que ela será morta e envolta em todo mundo que está morto, e será colocada uma pedra em cima dessa experiência. Então aqui a gente entende que o mal foi uma experiência real, mas graças a Deus é uma experiência que será superada pela graça de Deus, que julgará o mal e o destruirá para todo sempre.